Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Fernandes. Hoje eu e a professora Daniela Cristiane a gente vai apresentar para vocês, dentre os diversos tipos e manifestações de violências que ocorrem nas escolas, a violência física. Antes da gente entrar no conceito propriamente dito, é importante que vocês entendam que existe uma gama muito grande de conceituações, de entendimentos a respeito do que vem a ser a violência e do que vem a ser propriamente dita a violência nas escolas, a violência física. Dentre os teóricos ali que a gente trouxe, né, nós temos ali o professor Wesley Bonetti, o professor Paulo Priotto, eles nos informam que existe uma gama de fatores que podem potencializar esses comportamentos de violência física nas escolas, né? Ou seja, tráfico de drogas, condições socioeconômicas, influência da mídia, exclusão, preconceitos, ociosidade, falta de perspectiva, tudo isso influencia no comportamento desses jovens para que eles possam exponenciar, né, os seus comportamentos de violência. Sobre a violência, o que vem a ser, né, o conceito de violência nas escolas, a gente trouxe um outro autor ali também, a Ana Vai, que é uma referência em termos de violência, que ela nos diz o seguinte, né, ela nos informa, né, o porquê que a sociedade deve se preocupar com isso, né. Por quê? Porque é um paradoxo. Por exemplo, um local que deveria ser de comunicação e diálogo, né, trata-se, na verdade, de uma antítese, né, da violência, ou seja, né, por que ocorrem essas exemplificações, por assim dizer, de violência, por que ocorrem esses fenômenos dentro das escolas. Uma outra definição que a gente traz também é a definição do próprio Unicef, né, dos próprios órgãos internacionais, né, dizendo que a violência física ela está ligada a fatores domésticos, ou seja, são extensões, né, dos ambientes familiares, né, violências domésticas, violências com parentes idosos, violência contra as próprias crianças, tudo isso desemboca em comportamentos de violência física nesses adolescentes ao chegarem nas escolas. Dentre alguns fatores ali que podem colaborar, né, para essa violência, a gente traz ali, por exemplo, o sucateamento das instituições, das escolas, né, ou seja, a desidratação do Estado em si na melhoria das condições desses colégios, e que faz com que a violência física seja desencadeada também por fatores como deficiências, gêneros, a própria pobreza, aparência física, orientação sexual, tudo isso são comportamentos e preconceitos que desembocam em condições de violência física também. E esse tipo de comportamento vai ocasionar o que por consequência? Falta de aulas, notas baixas, abandono escolar, tudo isso está conectado, tudo isso é transversal. Aqui nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele traz ali que a violência física é um tipo de violência caracterizado pelo sofrimento físico afetando a saúde corporal do indivíduo, ou seja, nós temos legislações ali que permeiam e trazem seguridade para essas crianças, para esses adolescentes, mas muitas vezes passam despercebidos, não há um entendimento a respeito dessas diretrizes, não é mesmo? Nós também trouxemos ali a Unesco, né, que ela traz uma outra caracterização também, né, ela inclui ali como se fosse agressão verbal, abuso emocional, dentre outros ali, como sendo também violências físicas, né, são outras caracterizações para que vocês possam perceber da abrangência desse tema com relação à violência física. Trouxemos também aqui algumas informações a respeito de alguns artigos, né, para caracterizar e também para mostrar a incidência, né, desses casos, que são muitos, né, aqui em Curitiba e em outros locais, em diversos, alunos contra professores, em casos de violências físicas. Em alguns momentos, como vocês podem ver ali, os envolvidos são pessoas que praticam crimes premeditados, né, ou seja, crianças que levam armas, e aí desenvolvem essas características de criminais mesmo, que é para uma outra seara, deixam de ser discutidos nos núcleos educacionais, entre os professores, né, para uma outra seara mais, para a seara militar, da polícia mesmo. Sobre as possibilidades, a gente traz ali, por exemplo, que a gestão do colégio ela pode fortalecer a participação da comunidade, organizar o conselho escolar, consultar e escutar os estudantes nos momentos para saber quais são as necessidades dele, entre outros, né. Outra questão é com relação ao professor, né, a oportunidade deles de exercer essa formação continuada, desenvolver as temáticas de violência dentro das escolas, né, incentivar o aluno a se expressar, né, na maneira que ele sente, o que ele está vivendo, né, realmente. E os professores podem orientar os alunos sobre o que fazer quando presenciar esses atos violentos, né, como deve se informar, como se precaver, como se prevenir. Isso tudo dá para ser desenvolvido dentro de um ambiente da escola. Eu, Daniela, vou falar sobre as práticas restaurativas como uma estratégia para a prevenção da violência física entre alunos e outras violências no ambiente escolar. As práticas restaurativas, elas foram introduzidas por Belinda Rupskin, educadora, que encontrou na justiça restaurativa uma inspiração.
As principais incidências da violência física são oriundas de conflitos anteriores. Rupkin percebeu o quanto a abordagem punitiva preocupa-se mais em definir o culpado do que de fato resolver o conflito. Com o foco no passado, as verdadeiras necessidades dos envolvidos são secundárias e não há planejamento para uma transformação futura. E a educação tem esse desafio, por acolher em um mesmo espaço diferentes culturas e problemas sociais. E os professores, a gestão, muitas vezes não sabem como lidar com os conflitos e acabam utilizando métodos que muitas vezes vão contra até os direitos humanos. Na abordagem punitiva, definir o culpado é central. Esta prática tem como foco no passado e a necessidade dos envolvidos é secundária. A maior preocupação é impor um sofrimento para o ofensor, que acaba se tornando o centro do problema. A instituição, escola, é a responsável por aplicar esta normativa, muitas vezes presente até mesmo no regimento escolar. Nesta abordagem punitiva, nós percebemos que muitos professores e também, o pessoal da gestão, nós mesmos fomos formados, por isso a dificuldade para entender esse novo olhar. A abordagem restaurativa, a resolução do conflito é central. Esta prática tem como foco o futuro e as necessidades dos envolvidos é primária, e o principal objetivo é o bem comum. A reparação de danos é a principal normativa, uma vez que a necessidade da vítima é central. E aí o agressor é convidado, junto com a vítima, os dois a pensar em uma solução. O papel da vítima, do ofensor e da comunidade é esclarecido, inspirados também em Howard Zehr, escritor do livro Trocando a Lente, que mostra isso na justiça restaurativa. A metodologia é a reflexão, a escuta e o diálogo. Há um mediador que deve ser neutro, deve ser imparcial, tanto para resolver um conflito entre agressor e vítima, quanto também no momento em que uma vítima ou um agressor o procura sozinho para conversar e contar a situação. Ele deve escutar a versão, sendo imparcial em todos os momentos. Nos círculos restaurativos, nós temos uma prática em que pode ser realizada toda semana com os alunos, tanto nos momentos de conflitos quanto para trabalhar outros temas dentro da escola. O círculo ensina a importância do diálogo, do respeito, a importância de ouvir e escutar. No círculo, ninguém é obrigado a falar, mas todos têm a participação livre. E, nesse novo olhar, as perguntas iniciais, o que aconteceu, quem foi afetado ou sofreu algum dano e como se pode dar a oportunidade aos envolvidos de reparar o dano e colocarem as coisas em ordem, são perguntas que ajudam os educadores a trocar as lentes dentro da educação e a utilizar uma prática restaurativa para resolver pequenos conflitos, seja na sala de aula, seja na gestão. A comunicação não violenta é muito importante. É o meio para desenvolver um clima amistoso entre os alunos e também ganhar a confiança. Os estudantes devem sentir-se motivados para pensar, para ajudar em soluções e ideias, a fim de resolver a situação. Mas se a comunicação for violenta, eles não confiam e não sentem-se motivados para isso. Por isso é importante rever e buscar a formação continuada. Essas são as referências que a gente trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.